Passamos a vez agora para a Alcoa, que vai falar sobre seu projeto premiado Determinação do Ciclo Ótimo de Secagem e Remoção de Rejeitos Desaguados de Bauxita em projeto piloto de disposição de rejeito em cava de mina. O palestrante é o Leonardo Sobral de Oliveira, engenheiro de processos da Alcoa. Bem-vindo. Bom dia a todos. É uma grande satisfação de estar compartilhando aqui com vocês um pouco do trabalho que a gente vem desenvolvendo na Alcoa. Tá? Conforme apresentado, eu sou o Leonardo Oliveira, estou como engenheiro de processos da Alcoa Unidade em Juruti. E a gente vai apresentar aqui um pouco do trabalho que a gente vem desenvolvendo relacionado à secagem, né, e remoção de rejeito para disposição em cava de mina. Falando um pouco da Alcoa, nossa trajetória vem sendo construída desde 1965, com um modelo de negócio que prioriza a atuação responsável em equilíbrio com a extração de bauxita, as operações industriais, o meio ambiente, o desenvolvimento econômico e o compromisso com a qualidade, né, de vida das comunidades onde nós estamos inseridos. Nós somos um dos líderes mundiais de mineração de bauxita, produção de alumina e alumínio. E, além disso, no Brasil, a gente está inserido nas 3 etapas da cadeia do alumínio primário, tá? Ou seja, mineração, refino e redução. Tá? A Alcoa no Brasil ela atua de forma comprometida e responsável, integrando produção de alumínio, colaboração para a transição energética, assim como preservação da biodiversidade e respeito pelas pessoas. No Brasil, a gente tem 4 sedes administrativas, sendo uma em São Paulo, uma em Poços de Caldas, outra em Brasília e outra em Belém. E falando das nossas unidades operacionais, a gente tem uma unidade também em Poços de Caldas, uma em São Luís, Maranhão, onde a gente tem a refinaria e a redução. Em Juruti, a gente tem a operação de mineração de bauxita. Tá? E falando um pouco mais de Juruti, a gente está operando lá desde 2009, então a gente tem cerca de 15 anos de operação em Juruti. Tá? Então, a gente tem um modelo de atuação responsável, visando em minimizar os riscos e também respeitar o interesse das comunidades da região. A gente investe em infraestrutura local, projetos socioambientais e também a gente investe no desenvolvimento dos talentos locais. Tá? E, recentemente, foi implantada uma nova governança de reabilitação de áreas mineradas, de forma a aumentar ainda mais a sustentabilidade na nossa operação. Tá? Em Juruti, a gente conta com mineração em lavra, a céu aberto, e também operações de reabilitação, onde essa ocorre concomitantemente, conforme o avanço da lavra. Tá? Contamos também com a operação de beneficiamento, onde a gente tem as operações unitárias de britagem, lavagem e, em seguida, empilhamento dessa bauxita lavada. Vale ressaltar que nosso rejeito ele é gerado na etapa de lavagem, e ele é classificado como ultrafino, né, visto que ele é passante na peneira 400 mesh. Contamos com uma operação de ferrovia, onde a gente tem um ramal ferroviário de cerca de 55 km, que leva toda essa bauxita para o nosso porto. Em seguida, ela é escoada para clientes internos e externos. Em relação à nossa operação de sistema de rejeito, todo o rejeito que é gerado na planta de beneficiamento, ele é direcionado para a nossa lagoa de espessamento, por gravidade, onde a gente tem a sedimentação e espessamento parcial desse rejeito, e também na lagoa de espessamento a gente tem o pulmão de água que é utilizada para o beneficiamento da bauxita. Esse rejeito ele é dragado para a nossa lagoa de disposição, tá? Onde, pelo método de disposição a úmido, esses são os locais de disposição final do rejeito, e cada uma das nossas 8 lagoas de disposição possui um sistema de bombeamento de água sobrenadante, onde a gente recircula essa água de volta para a lagoa de espessamento. Tá? E no rejeitoduto que leva para as lagoas de disposição, foi instalado um desvio, né, um bypass, que redireciona uma parte desse rejeito para a nossa planta piloto de desaguamento. Vou falar um pouquinho mais no slide seguinte.
É importante falar também que a gente reaproveita, né, a água que é circulada no nosso sistema, tanto que no período de baixa pluviometria a gente recircula cerca de 60% da água, e no período de alta pluviometria a gente recircula, em média, 75% da água do sistema, tá? O que traz aí ainda mais sustentabilidade para a nossa operação. E falando da nossa planta piloto, né, da tecnologia Tailings Dry Backfill, a gente tem 4 células instaladas que foram escavadas em solo natural, e adjacente a essas células a gente tem uma planta de preparação, dosagem e lançamentos de floculante. Tá? Basicamente, essa planta opera de forma que a gente faz o lançamento do rejeito via úmido, a gente passa por alguns ciclos de desaguamento desse rejeito, né? Vale ressaltar que é um desaguamento natural, e após atingir a condição mínima para a remoção e transporte desse rejeito, ele é transportado via caminhão basculante de volta para a área de mina, tá? Ou seja, ele é levado de volta para fundo de cava. E conforme a operação da mina, a gente tem o recobrimento desse rejeito com estéreo, que no nosso caso é uma argila amarela, e assim a gente segue com a operação de mina normal. O nosso rejeito, ele é um rejeito inerte, tá? Então ele é classificado como classe 2B, então por isso que a gente não tem nenhum problema em estar retornando esse rejeito de volta para o fundo da mina. Então aqui a gente deu o desenvolvimento de processo de desaguamento de rejeito em leitos com essas principais finalidades. Avaliar o lançamento em 2 alturas de camada diferentes. Então, aqui a gente testou lançamentos em camadas de 3 metros e em camadas fixas de 60 centímetros, para a gente avaliar qual é o tipo de lançamento que traz uma melhor performance de desaguamento desse rejeito. Testar a opção de desaguamento do rejeito com adição de floculante, ou seja, avaliar se o floculante ele traz uma aceleração significativa, né, na secagem desse rejeito. Avaliar também o tempo de secagem, tanto no período de baixa e alta pluviometria, para a gente conseguir fazer um dimensionamento dos leitos de secagens para quando a gente for operar essa tecnologia em escala industrial, ou seja, em grande escala, e também avaliar o processo de remoção e disposição final desse rejeito. Então, avaliar qual é o comportamento desse rejeito em diferentes condições de umidade. Paralelamente aos testes dessa planta piloto, nós fizemos testes também de remoção, transporte e descarregamento de rejeito em 2 das nossas lagoas, onde a gente fez testes escavando o rejeito em camadas de 50 em 50 centímetros até uma profundidade de 2 metros. Esse rejeito escavado, a gente fez um teste de transporte por uma distância superior a 5 quilômetros, e a gente avaliou o comportamento desse rejeito para avaliar questão de movimentação dessa massa dentro do caminhão e até mesmo questão de carga morta após o basculamento desse rejeito de volta. Tá? E esse trabalho que está sendo apresentado aqui, ele é referente aos testes sem floculante. Então, o que eu vou apresentar aqui é referente ao resultado das células 3 e 4, e também referente ao período de baixa pluviometria da região, visto que esse é um trabalho que a gente segue em alguns ciclos ainda de teste, então esse é um recorte parcial do que a gente tem de resultados. Então, como a gente pode ver aqui na célula 3 e célula 4, na célula 3 a gente atingiu um teor de sólidos máximo de 48%, considerando o período de teste aqui, que foi de 104 dias de secagem. E quando a gente compara esse valor com a célula 4, que teve um lançamento em camada de 60 centímetros, o teor de sólidos máximo alcançado foi de 56%. Tá? A gente tem a hipótese de que na célula 3 a secagem foi menos eficiente devido à camada de rejeito que foi formada, visto que como o nosso rejeito ele é muito fino, ou seja, mais de 97% dele é composto por uma granulometria de 0,037 milímetros. Então, isso criou, de certa forma, uma camada hipermeabilizante que dificultou a percolação dessa água para um maciço terroso. Tá? Um outro fato que colabora com essa hipótese é o fato de que, pelo balanço hídrico nessa célula, a gente conseguiu retornar cerca de 8% de toda a água que entrou, enquanto que na célula 4 não teve esse retorno de água, porque, ao longo de todo o processo de secagem, a gente não houve formação de lâmina de água na célula 4. Né? Então, provavelmente, toda a água ela evaporou ou percolou, enquanto que na célula 3 a gente sempre ficava, ao longo do processo, com áreas úmidas ou áreas com lâmina de água.
E a partir do acompanhamento dessa curva de secagem, a gente fez modelagens, né? A gente fez regressões, onde foram testados 2 modelos, o linear e o quadrático, ou seja, uma equação quadrática. E para esses 2 casos específicos, e para o teor de sólidos que a gente avaliou, o modelo que melhor se adequou a essas 2 curvas de secagem foi o modelo linear. Tá? Então, a gente teve um p-valor inferior a 0,05 e um R quadrado de 86% e 93%. Então, tem uma boa representação do que a gente viu em campo. E essas equações são fundamentais para a gente conseguir dimensionar toda a área de secagem que a gente vai precisar para desenvolver, né, os leitos de secagem área em escala industrial. Falando um pouco das observações e conclusões, quando a gente compara o efeito da altura de camada, verifica-se que os lançamentos com camadas fixas de 60 centímetros, eles trazem uma eficiência bem maior em relação à eficiência de secagem, né? Então, isso permite que na etapa de remoção a gente não tenha muitas dificuldades por questão de umidade no material. E a partir das equações modeladas, quando a gente projeta um tempo de secagem de 30 dias, as células de 60 centímetros elas podem alcançar cerca de 55% de teor de sólidos, e aí, dependendo do intervalo de confiança que você considera, pode variar aí entre 52% até 57%, enquanto que, para esse mesmo tempo de secagem, as células com lançamento de 3 metros, eles chegam em torno de 34% de sólidos. Então, um teor de sólidos muito baixo. Tá? Aqui a gente pode ver na imagem de cima a célula com lançamento de 3 metros, então a gente vê aqui uma área úmida na maior parte da área dessa célula, né, que dificulta bastante e retarda o processo de desaguamento e secagem, enquanto que na célula 4 aqui, a gente consegue ver uma área mais seca. Então, aqui a eficiência de secagem está bem maior. Tá? Essas 2 imagens aqui são cerca de 33 dias após o 3º lançamento. Então, essas células aqui, durante esse período de teste, receberam 3 etapas de lançamento. Quando a gente olha a etapa de remoção, transporte e disposição em cava, aqui a gente pode ver uma das células que a gente fez a remoção de rejeito e transporte para a área de mina. Essa célula, quando a gente removeu, na média, ela estava com uma situação de teor de sólidos inferior a 50%. Tá? Então, isso trouxe algumas nuances operacionais para a gente, como, por exemplo, nós precisamos fazer preenchimento do fundo da caçamba dos caminhões com material granular, para evitar a fuga desse rejeito durante o transporte para frente de mina. Então, a gente verificou que teores de sólidos inferiores a 50%, quando a gente projeta para uma escala industrial, não torna factível, né, não torna viável essa operação, visto que oneraria muito o custo de transporte. E, além disso, a gente conseguiu levantar algumas informações relevantes do que a gente precisa de infraestrutura no fundo de cava para poder dispor esse rejeito, né, como principalmente fazer um nivelamento ali do fundo de cava, seja com um trator ou motoniveladora, para a gente conseguir bascular esse rejeito de forma segura, né, sem que a gente tenha qualquer tipo de incidente durante essa operação. Aqui embaixo a gente tem uma foto do rejeito disposto em fundo de cava, né? A nossa operação ela segue com lavras em tiras, então, após aqui a disposição desse rejeito, a operação de mina seguiu com recobrimento desse rejeito com estéreo e teve o avanço para a próxima faixa a ser minerada. Em relação ao teste de remoção de rejeito em 2 das nossas lagoas de disposição, esse teste possibilitou que a gente avaliasse o comportamento do rejeito em diferentes condições de teor de sólidos. Então, a gente teve teor de sólidos que variou desde 55% até 76% de teor de sólidos, e para todas as variáveis de condição de umidade que a gente avaliou, a gente não identificou qualquer nuance operacional, então a gente não teve dificuldade de escavar o rejeito, de transportar o rejeito e muito menos de bascular esse rejeito de volta para o local de onde a gente tirou. Então, a gente não verificou a carga morta significativa após o basculamento desse rejeito. Então, a partir desse teste, a gente conseguiu definir que o teor de sólidos mínimo, para a gente conseguir ter uma operação principalmente segura, mas também produtiva, é de 55% de sólidos. Então, fica aí entre o range de 55% a 60%.
Menos que isso, a gente pode ter dificuldades, aí, tanto questão de segurança, quanto também aumenta o custo da nossa operação. Tá? Isso aqui é um pouco do trabalho que a gente vem desenvolvendo lá na Alcoa, então qualquer dúvida ou comentário vocês podem fazer aqui para mim. Obrigado.